Fala pessoal! Bom, primeiramente é uma honra estar aqui nesse primeiro episódio do Sellers Cast, episódio 01. O nosso intuito com essa trilha de conteúdos é falar um pouco mais sobre vendas, sobre estratégia de vendas, gestão comercial, indicadores. A gente vai trazer uma série de convidados para cá, né? Clientes, não clientes, diretores de indústria, de canal de distribuição, vendedores, enfim. A gente quer falar um pouquinho mais sobre o valor que tem por trás do profissional de vendas, né? Muitas vezes a gente fala que o profissional de vendas só é bom de papo, só sabe se relacionar, e hoje em dia no mercado tão complexo quanto que a gente vive, né, fazer vendas é muito mais do que uma arte, é uma ciência, né? Então é sobre isso que a gente vai abordar nos demais conteúdos. E o episódio número 1, na verdade, é um episódio simbólico pra gente, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a gente entendeu e como a gente busca resolver e como a gente também pode contribuir para levar a gestão de vendas, o canal de distribuição, o canal indústria, os incentivos comerciais para um outro nível, né? Todo mundo aqui faz parte do mesmo sonho, né? Então esse episódio, de novo, é simbólico para a gente, porque está aqui o time de fundadores da Sellers, né? Onde a gente vai falar um pouquinho mais do que tem por trás da Sellers, qual é a visão que a gente tem de futuro, qual é o nosso propósito com isso tudo, né? E quem é que está por trás, né? Quem são as pessoas que estão por trás, né? Contar um pouquinho da onde a gente veio e principalmente para onde a gente está indo. Bom, então para começar, né? Primeiro, obrigado, né, a todos vocês aqui, né? Meus sócios, amigos, enfim, fundadores da Sellers, que a gente que compartilha esse sonho grande que a gente tem aqui e para a gente bater esse papo, né? A gente aqui como Sellers, a gente entende que a gente é uma empresa que é bem-humorada, a gente, enfim, afinal de contas, a gente é vendedor no final do dia, então vendedor ele é sim comunicativo, ele é sim bem-humorado, né? Ele é sim, né, uma figura bastante ligada à relação, né? Então acho que esse podcast tem um pouco desse espírito por trás, o espírito do vendedor, que a gente poder bater um papo aqui sem muita amarra, sem muito roteiro, mas contando um pouquinho mais de quem somos nós aí. E acho que para começar esse bate-papo sem roteiro nenhum, né, eu queria passar a palavra aí primeiro pro Alexandre, depois o Alexandre escolhe alguém aleatoriamente e vamos indo. Vai lá, Alexandre. Beleza. Alexandre não, Xandão. A gente tá aqui, vamos jogar limpo, é o Xandão. É isso aí. Então, bom, tudo bem, galera? Como é que estamos aí? Tudo certo? Tudo certo. Primeira vez que eu tô gravando um podcast ou qualquer coisa com microfone assim, então já não é uma coisa que eu fico tão à vontade, mas tá. A gente vai aprendendo. E o que acontece, né? Contar um pouco da minha história, como é que eu vim parar aqui, gravando esse podcast hoje, depois de alguns anos aí participando dessa empreitada junto com o César e com a turma aqui. Bastante história para contar, a gente certamente não vai conseguir contar nem metade, nem um terço de tudo que a gente vivenciou nesses últimos anos aí, mas um pouquinho a gente vai tentar resumir. Então, assim, eu sou engenheiro mecânico, né, de formação e empreendedor desde sempre. E como empreendedor em diversas áreas, aí eu sempre tive muito claro a importância da área comercial. Sempre tive claro a importância de ter a área comercial de uma empresa sendo a mais eficiente, que é ela que puxa todo o resto da empresa. E nesse sentido, quando o César me convidou para participar de um empreendimento aí na área de software, né, construindo uma startup, eu já vinha com essa ideia de tentar diversificar. Eu venho do ramo industrial, e eu já vinha com a ideia de tentar diversificar, entrar em algum projeto de startup, entrar em algum projeto de software. E quando veio essa oportunidade de ser um software na área de vendas, me chamou bastante atenção. Porque eu entraria nesse mercado de software, de startup, e ainda construindo uma solução que ajuda as empresas a vender mais. Né? Então é isso que a gente vem tentar fazer na Sellers, né? A gente iniciou tentando fazer isso, hoje a gente já consegue buscar esse resultado dentro dos clientes. A gente, como Sellers, hoje a gente é uma empresa que faz e ajuda nossos clientes a vender mais. Né? E eu não sei, eu desconheço uma empresa que não tenha essa preocupação como número 1. Né? A gente fala de margem, mas a gente fala muito de vender, de aumentar as vendas e aumentar a receita. E é isso que a Sellers faz. Então, assim, a empreitada até agora é sempre focada nisso.
né? Teve algumas funcionalidades essas aí de banco que a gente acabou inserindo no roadmap aí, mas basicamente é isso que a gente veio resolver, né? Então, bom, resumido, um pouco a minha ideia aí do que é a Sellers e de como eu vim parar aqui, né? Tudo num papel de guardanapo aí que o César me apresentou toda. Aliás, a gente tem uma história com guardanapo, né? Os nossos contratos mais importantes começaram em guardanapo. Exato, tem um que tá no quadro. Né? Já tem guardanapo emoldurado. Infelizmente eu não tenho o guardanapo que o César fez o primeiro rabisco ali. Podemos de guardar aquele. Esse a gente não guardou, mas a gente vem com uns papelzinhos aí, né? A gente vem guardando. E funciona, tem funcionado. Então, Tiagão, fala um pouquinho aí da tua... Que bacana, que bacana. Obrigado, Alexandre. Foi muito... Quando o César fez a abertura, ele falou assim, a gente tá aqui juntos. É que pra gente juntos não é tão comum assim nós estarmos juntos, né? Fisicamente, né? Porque a pandemia, ao mesmo tempo que nos separou geograficamente, ela nos uniu nos negócios. Então, a gente começou a Sellers unidos no negócio. A gente tá super entrosado. Parece que a gente tá... Esses dias o Alexandre, há um tempo agora, a gente tá se vendo com mais frequência do que eu gostaria. Mas, enfim... O Alexandre esse dia chegou pra mim e falou, Thiago, no encontro passado faz um ano que a gente não se vê. Eu falei, caramba, a gente se vê quase todo dia, né? Só que esse encontro físico não acontece. Porque hoje o Alexandre tá morando no Uruguai, o César tá morando em São Paulo, o Mineiro tá morando em Criciúma, né? Tubarão. O Gui mora lá no sul da ilha, também é longe pra caramba, né? Enfim, nos separou. Mas eu vim parar na Sellers, na verdade... O César começou como cliente, eu advogo só para empresas de tecnologia, inovação e investimento. Hoje eu invisto também em várias empresas de tecnologia. Mas foi um produto muito legal, assim, quando me foi apresentado eu falei, pô, que bacana, e tem um conhecimento muito grande que o César agregou, mas eu falei, pô, eu acho que também posso agregar de alguma forma. O que começou como uma consultoria virou uma sociedade, exatamente porque... conhecendo essa parte jurídica, conhecendo essa parte de negócios, conhecendo esse mundo de investimentos, eu também participei de algumas rodadas de captação de investimento das Sellers, deu para agregar bastante para tentar vencer esse desafio do juridiquês que tem no negócio. Muito embora a Sellers sirva para desburocratizar e simplificar toda a parte jurídica, até a gente mostrar para o cliente que isso acontece, que ele não precisa se preocupar, tem uma jornada. Então, a Sellers nasce também para resolver um problema jurídico e deixar os clientes mais tranquilos com esse juridiquês, que eles não precisam se preocupar para fazer suas campanhas, seus incentivos, suas premiações, mas ao mesmo tempo, para te explicar isso, tem uma jornada de explicação e daí um advogado explicando às vezes passa uma boa mensagem, né? Então foi mais ou menos assim que eu vim parar aqui, resumindo a história. E tu, Marcelo? Prazerão, galera. Meu nome é Marcelo. A minha história é um pouco engraçada porque esse monte de cabeça brilhante, genial, estava procurando um cobaia para executar algo, né? E fazer software não é fácil. Então, a gente precisa achar alguém que acredite no que a gente fala e faça funcionar. E essa é a minha história. Eu tenho 20 anos na área de tecnologia, já fiz software de todo tipo, de toda linguagem. E, surpreendentemente, eu falei, vamos embora. Pegou todo mundo de surpresa, porque fazer o que nós fizemos foi um desafio muito grande de projetar, de desenhar, de fazer pequenininho. Contratar pessoas, que da área de tecnologia hoje é uma das coisas mais difíceis que tem. Trazer pessoas boas, e o que a gente fez fazer era muito complexo. E a gente fez. Então essa começa a minha história. Eu acreditei desde o começo, isso que eu já fiz muito software da minha vida. E a ideia do negócio me encantou desde o começo e eu larguei, basicamente eu chutei tudo pro alto. Estou 100% Mas isso aqui. é verdade, eu lembro de ter essa conversa com o César. Eu falei, o Mineiro, Marcelo, nosso conhecido como Mineiro, gostou da ideia. Mas eu lembro muito depois de ter uma nova conversa, eu falei, cara, o Marcelo tá apaixonado, agora a gente vai. Porque essa paixão é importante de acreditar, mas também se apaixonar pelo negócio, né? Então foi bem bacana quando aconteceu essa virada ainda. Quando a gente acredita, os desafios eles independem, né? Tudo é difícil fazer. Nenhuma empresa faz sucesso porque ela fez algo simples, né? A premissa é fazer algo complexo que ninguém quer fazer. Mas quando tu acredita, é um bom sinal que, cara, tu já consegue ver um resultado lá na frente. Ninguém acredita no escuro. E a paixão, já aí, ela vai mais das pessoas, ela foge da solução. A paixão é que a gente se encontrou, eu conhecia só o Thiago na época, e tudo se encaixou, foi tudo normal, nada foi forçado, foi uma amizade, as coisas foram acontecendo, e eu chutei tudo e larguei, vendi empresa e fiquei aqui, e estamos aqui até hoje. E acho que o resultado que nós temos hoje é
até muito maior do que eu esperava lá no começo. Isso eu já falei várias vezes. O que nós fizemos em pouco tempo, com as pessoas que a gente tinha, os profissionais bons que a gente tinha, pro nível crítico que é a nossa solução, eu acho que a gente fez um trabalho espetacular. Então, essa é um pouco da minha participação nesse começo e, cara, tamo junto pra tudo, né? Sempre. Então... Eu acredito assim também que a gente se juntou num momento de certa maturidade, assim, de cada um dos integrantes, né? Principalmente profissional, exatamente. Pessoalmente falando também, ninguém aqui mais tem 18 anos, mas eu lembro que quando eu conversei com o César, com o Xandão, eu tenho experiência com empresa de tecnologia também para mais de 10 anos, né? Tenho formação na área de sistemas de informação, mas eu sou de humanas, eu me considero um cara comercial, onde eu gosto de trabalhar é com relacionamento, com gente, assim por diante. E eu lembro que quando eu conversei com o César, na verdade o Thiago que me apresentou, Mineiro, eu entendi uma dor gigantesca que foi vivida pelo César na época dele de indústria, e que para mim era algo completamente desconhecido, eu não imaginava que era um mercado gigantesco, que se baseava em remuneração variável, que se baseava em definir as metas, como acompanhar isso e como vai fazer com que essa galera, os vendedores, né, fazer com que eles atinjam as metas estabelecidas, né? E é assim, é um mercado gigantesco, do qual eu nunca havia me dedicado para analisar, mas mais importante do que isso, exatamente como em outras atividades que eu atuo, onde existem problemas grandes que empresas gigantescas não tomam o devido cuidado, o César me disse, cara, só que aqui é uma oportunidade bacana pra gente fazer um SaaS, uma plataforma, a gente já tem algumas pessoas interessantes para resolver uma dor gigantesca, porque, cara, acredite no que eu vou te dizer, hoje a maioria dos vendedores trabalham em grandes empresas ou pequenas de uma maneira onde essa venda não é tratada, essa gestão não é tratada de uma maneira com metodologia, com ciência. Muitos, inclusive, não têm clareza na política comercial, às vezes pode mudar, às vezes vem aquela coisa bottom-up, top-down, e eles acabam tendo que engolir aquilo e assim por diante, né? Então, eu entendi que existia um mercado que para mim era muito nebuloso, hoje já está cada vez mais claro. E eu atualmente na Sellers atuo bastante junto do time de CS, então eu consigo perceber desde o início, quando o cliente vem, será que eu consigo resolver isso? Será que eu consigo resolver aquilo? Não, isso sim, isso não, isso aqui a gente tem que adaptar. A gente vai vendo, hoje estamos aqui na APAS, já tem clientes visitando stand, já viramos amigo de alguns, cases de sucesso, então eu acho que tem uma maturidade profissional, cada um de nós, na verdade, a gente se juntou porque quis. Não é aquela coisa assim, vamos ver se dá certo e qualquer coisa a gente ainda tá, né? Então, cada fase da vida, eu acho que ela pode trazer algumas facilidades, vantagens e desvantagens. Eu acho que é uma grande vantagem nossa que a gente se encontrou e resolveu novamente empreender, porque aqui todo mundo já empreendia de uma vez, de 2, 3. E eu acho que isso foi bem bacana, cara. Eu acho que foi a primeira vez, por exemplo, que eu sentei para conversar com o Mineiro. Antes eu já tinha feito dado meu background técnico, uma ideia com o César e com o Xandão. E aí a hora que eu conversei com ele, cara, mas eu vejo esses problemas, e ele, não, mas isso é assim, é assado. E daí ele trouxe toda uma vanguarda em termos de uso de tecnologia que eu particularmente estava vendo usar nas empresas do Vale do Silício, não tinha me deparado ainda com isso no Brasil. Então eu fiquei super empolgado, porque eu falei, vou participar de um negócio que tem um peso em termos de regra de negócio, de conhecimento, de negócio, de relacionamento. Mas, cara, a gente vai fazer uma startup de ponta em termos de tecnologia, porque isso é muito legal também. Mas de feito, né? A gente tá com um time de fera lá que tá eu fico impressionado, né? Com aquelas importações lá de segundos para importar 800 mil linhas, cara. 40 segundos. Mas eu acho que essa empolgação que todos nós tivemos quando esse projeto foi contaminando, essa semente inicial ali, que é o César, que veio contagiando, mas eu acho que hoje isso também se multiplica para os clientes e cria muito o nosso propósito. Eu acho que aqui tem duas coisas para a gente conversar, né? Eu acho que tem a questão assim, primeiro, nós participamos desse mercado
que a gente tenta resolver a dor. Então, todos nós conhecemos, de certa forma, isso, porque, como o Alexandre falou, todo mundo quer vender mais, né? Então, todo mundo já participou um pouco disso, as empresas que o Mineiro passou, eu passei, principalmente também o César. Isso tem muito propósito, mas também quando a gente conversa com os clientes hoje, com a solução que a gente criou, e acho que fruto dessa maturidade profissional, a reação dos clientes eu acho muito incrível, né? Quando eu vou captar assim, investimento para células, nas oportunidades que eu tive, eu falava, cara, olha só, entra numa reunião comercial e vê qual é o feedback do cliente. Pode ser um cliente novo, surpresa, eu nem sei. Eu tenho certeza absoluta que toda vez que apresento, os clientes dizem assim, eu não acredito que vocês resolvem isso. Então, assim, é engraçado, porque pra gente hoje parece algo ok, mas assim, todos os clientes estão incrédulos e todo mundo recebe com um feedback positivo e quer continuar a conversa e tudo mais. O que às vezes pode ser um desafio também de segmentar esse nosso mercado. E, cara, tu sabe que uma coisa que eu acho, olhando hoje, né? A gente olha do presente, né? Do ponto presente para o passado, olhando e acho que soluções e negócios e projetos de sucesso é uma combinação de uma série de coisas, né? Momento, né? Skill, habilidade comportamental, pessoal, técnica. Acho que é uma soma de várias coisas e quando isso acontece, a mágica acontece, né? E a gente olhando para trás, a gente olhando agora para o perfil de cada um, né? Eu vinha com uma pegada de vendas, né? Mas sempre trouxe essa questão muito forte de metodologia, de estudar, né? Não à toa acabei, né? Sou do corpo docente da universidade, gosto, né? Apesar de ser o cara de vendas, eu sempre gostei de processo, de método e tudo mais, e trouxe isso para cá. Só que a gente se conecta com o Alexandre, que é um cara que era do financeiro de uma indústria, um CFO de uma indústria de ponta, né? Que tinha viés de vendas. E isso não é comum, né? Muitas vezes a gente vê o cara do financeiro querendo reduzir custo, não investir em venda, né? Então já é um skill que não é comum, né? Aí tu soma com o Thiago, que é um cara advogado que faz negócio, né? Que não é um perfil comum. Aí tu vê o Marcelo, cara, a gente tem algumas até piadas internas assim de coisas que aconteceram, né? Vou contar uma passagem rápida para ver como a sintonia era grande. Durante muitos anos, eu e o Alexandre, a gente na primeira tentativa que a gente fez de MVP de solução, primeira tentativa de programação, a gente sempre fala assim, cara, mas a gente tinha que ter né, usando aqui até a marca de um player, um conta azul, a gente tinha que ter alguma coisa assim, cara, plug and play, que a gente pudesse fazer, resolver fácil, rápido para todo mundo e tal, não sei o quê. E a gente ficou muitos anos falando assim, pô, mas não dá, e não dá, e não dá. Aí a primeira vez que a gente senta com o Marcelo para tentar desenhar isso, ele falou assim, não, pois é, como eu fazia lá na conta azul e o Alexandre, aonde? O que tu falou? O que tu falou? Repete de novo. Pô, e deu esse match assim na hora. Coincidência, o sonho dele fazer, eu trabalhei na empresa e eu falei assim, cara, vamos fazer. Eu sei como fazer. Cara, e a gente soma com o Gui bem no momento crítico assim, do desenvolvimento de uma nova solução, né? E eu e o Alexandre, que eram, digamos assim, as pessoas que estavam trazendo negócio, né? O Marcelo e o time trazendo técnicas, a gente fazendo discovery de negócio. E veio o Gui, sentou naquele momento e o Gui não entendia do negócio, como ele bem falou, ele nem sabia do tamanho desse mercado, ele não entendia do negócio, mas que naquele momento foi fundamental ter alguém com a mente limpa, né? Para poder escutar o que a gente estava falando e tentar, de uma maneira mais pragmática, trazer de uma outra forma, né? E aquilo foi uma soma de fatores, né? A gente teve uma solução que talvez seja base do modelo de campanha que surgiu daquele trabalho. Né? Outro papel que a gente perdeu e devia ter mantido, né? Foi tudo feito à mão no papel, lembra? Mas isso também é a beleza da complementariedade, né? Porque às vezes, se a gente só tem pessoas que entendem, essas pessoas vão ter dificuldade para explicar para outros que não entendem. Então é legal ter alguém questionando. Não, mas não entendi. Peraí, explica isso. Isso também é importante, essa complementariedade. Né? Eu posso até comentar um pouco mais sobre isso, porque na época que a gente começou o projeto, campanha para mim era muito complexo. O negócio por si só. Porque daí tu pega um cara técnico, um cara de negócio, um programador, e explica o conceito de campanha e como faz, o cara dá um nó na cabeça. Explica positivação para quem não é do mercado. Exatamente. Então, nós só conseguimos avançar... Dá um like. Nós só conseguimos avançar porque teve uma reunião entre o César, o Gui e o Alexandre, não sei se o Thiago participou da época, que eles simplificaram o negócio de uma forma que, beleza, agora eu entendi. Então, uns caras que não eram da área técnica de negócio, de desenvolver o negócio de sistema, simplificaram o negócio de uma forma
que os técnicos olharam e falaram, não, se isso aí agora a gente consegue tocar aqui. Então, Mas até a acho que questão do motor, quando eu escuto a explicação do motor, eu entendo mais, eu achei que entendia, mas quando eu escuto a explicação do motor, eu falo, pô, agora eu entendi melhor ainda a campanha, né? Exatamente. Então o começo do trabalho ele foi uma junção de todo mundo, nós fizemos tudo junto. Desde a discussão do negócio, a discussão técnica, a simplificação dos termos, a padronização do termo, é campanha, é battle level, é rank, é A abstração positivação. toda, né? Isso facilitou muito a empresa entender o negócio complexo por si só de uma forma simples. Eu acho que isso também passou para o cliente. Exato. A gente hoje consegue passar para o cliente uma visão simples Sim. de algo muito complexo. Exato. É. E até porque, cara, se for pensar assim, sem as sellers, né? Esse exercício que a gente faz bastante, ver o nosso próprio cliente, o prospect, pensando nisso. Cara, como é fazer uma campanha, né? Vamos pensar agora da mecânica disso, né? Operar uma campanha na prática hoje sem as sellers, cara, é um trabalho homérico, né? E exporta banco de dados num Excel, cria uma porrada de fórmula e estrutura, importa a meta e ajusta e checa a fórmula e vê se tá batendo e daí não tá batendo aquele SKU e o EAN não sei o que. E aí depois vai lá e comunica e, cara, e aquela base que ele tem que atualizar. Cara, é muito trabalho fazer. A chance de erro é gigantesca. Tu consome tudo com a pessoa é consumida por uma operação que ela não consegue olhar para os lados. E aí ela tá tanto tempo sem olhar para os lados que ela para de entender, né, exatamente o problema que ela tá resolvendo. É que eu fico imaginando como é que funciona só a parte da comunicação, né? Imagina que tu tem, sei lá, 200 pessoas que precisam fazer campanha. Então tu tem que fazer toda essa ginástica no começo para testar a fórmula, ver o Zean, o Zedum da vida e etc. Aí depois tu tem que comunicar. Vamos falar só da comunicação. Imagina 200 pessoas, tem que mandar 200 e-mails? Ou tem que mandar 200 WhatsApps? Então assim, já fica um negócio. Aí daqui a pouco esse pessoal sai batendo a campanha. Aí tem que receber 200 feedbacks disso, que deve vir de um sistema que está lá sendo alimentado, sabe-se lá, em D mais quantos dias. Aí depois suponhamos que dos 200, sei lá, 150 bateram alguma meta. Alguma meta, porque pode ser alguém que tem 100 reais para receber, alguém que tem 1.000 reais para receber. Aí tu tem que fazer 200 pics, 200 testes. Isso deve ser um... E 200 checagem antes Não, disso, isso deve né? ser um horror para fazer, né? Fora o gap de tempo, né? O É cara- que essa parte eu não vivi, esse negócio de fazer... Isso porque a gente sabe que tem clientes que tem 2.000 pessoas. Cara, como é que faz isso? O cara gasta todo o tempo com a operação e não gasta o tempo na inteligência. Comunicar 2.000, E sei lá. aí, cara, olha a inteligência, né? Porque o cara tá tão consumido por esse processo de operação que ele acaba não mais entendendo ou percebendo o valor que é uma campanha. Né? O valor, não falo do valor financeiro, o valor estratégico disso. Né? É uma ferramenta, né? O Geek é de humanas, a gente debate bastante sobre isso. Cara, o conceito de estímulo, né? Estimular alguém, né? O estímulo, né? Que, cara, que vem... Se a gente for entrar na etimologia desse negócio, a gente vai longe, né? Estímulo é aquele equipamento que era usado para poder, na medicina, para poder tentar fazer o coração voltar a tocar, né? E aquilo depois foi para agropecuária, para tocar gado e tudo mais, né? O estímulo. Mas todo ser humano, a economia comportamental, ela é drivada, né? Ela é direcionada por estímulo. Todo mundo é estimulado a fazer algo o tempo inteiro. Né? Que a gente não percebe, mas muitas vezes por que as pessoas estão no Instagram o tempo inteiro? Porque elas estão sendo estimuladas a estar ali. Né? É uma roletinha russa, né? Tu passando para cima e vendo se o like tá vendo. O like é o estímulo do cara ficar ali. Né? Tudo é drivado para Só estímulo. porque a recompensa é a dopamina. No nosso caso, a recompensa é dinheiro, que é ainda mais legal que dopamina, né? É ainda mais legal que dopamina. É ainda mais legal, né? Cara, e aí a gente acaba não percebendo, por exemplo, assim, o que acontece quando a gente estimula um time de vendas inteiro, que é o coração, que é o motor de qualquer indústria, distribuição, qualquer empresa, a fechar a meta do mês. O estímulo do cara é fechar a meta do mês. Fechar a meta do mês. O que acaba acontecendo? Esse cara, como qualquer uma outra pessoa, procrastina ao máximo várias coisas e acaba fechando a meta do mês nos últimos dias do mês. E aí, quando ele fecha isso nos últimos dias do mês, a logística fica cara, porque tá todo mundo querendo pegar a carga nos últimos dias do mês. O cara lá da expedição que tem que buscar, encher o caminhão do que foi vendido, tem que ter hora extra, né, para poder dar conta, aumentando ainda mais o custo. Né? E esse cara fica num ciclo de margem negativa, de margem menor, porque ele não consegue ter um aparato que faça com que toda aquela operação que a gente descreveu agora há pouco seja resumida a poucos cliques.
né? E ele consiga criar uma campanha por semana, uma campanha por dia, um drive de produto, um drive de canal, um drive de segmento, direcionando itens de maior lucratividade, dando score de pontuação, ou seja, estimulando de maneira inteligente. É que quando o cara tá olhando só, eu fico imaginando assim, agora a gente conhece o desafio porque conversa com um cliente ou outro, a gente vai entendendo e tu mesmo compartilha muito com a gente, mas assim, ó, o cara tá tão ligado só no operacional que dá 100 sellers, que ele acaba não tendo tempo de analisar os números que ele tá gerando. Gerou, aí chegou o final do mês, bateu meta, bateu meta, tá bom, próximo mês vamos começar de novo, acelera, mas não é só isso, essa questão de ele não tem tempo para olhar esses custos ocultos de carga, de transporte, logística, isso aí tá lá no outro, tá na outra central de custos, não é a minha. Então, o legal é que assim, ó, a gente percebe que usando as células tu consegue fazer muito mais cálculo, porque tu consegue ter um resultado visual de quanto tu investiu, o que tu recebeu, o que tu estimulou. A gente está tendo alguns feedbacks de clientes, né, que aumentam 40, 50, 80% os resultados ou de positivação ou de vendas e tudo mais. Isso é fantástico. E exatamente porque agora ele tem tempo de parar, analisar os resultados, porque a operação está garantida. A operação ele só clica, gira, está resolvida. Ele pode analisar os números. Eu acho que senão tu só olha para a meta, né? Vira aquela coisa só assim, só a meta existe. E não é só a meta que é importante, né? Cara, e antes mesmo disso, muitas vezes a meta não foi nem assim, tá lá. E a meta joga para cima, né? Joga para cima. É um negócio meta, que assim, tá lá, sempre foi assim, é sempre desse jeito. O que tá por trás, né? O mercado tá mudando, tá tudo mudando. Em que momento que a gente vai parar para olhar e ver se o que eu tenho que fazer é isso ou não outro? Daqui a pouco... Bom, a gente pegou um caso concreto agora, onde a gente fez uma virada de chave gigantesca no cliente com uma lógica simples, mas que, dada a correria, o pessoal não se dedica, que era basicamente, você precisa diminuir estoque. Para diminuir estoque, independentemente de faturamento de vendas, tem que dar um jeito de fazer uma campanha voltada nesse cara aqui, que não é o teu mix principal, mas tu precisa tirar ele dali. Margem antes, exatamente. Né? Então, assim, isso que eu tô achando bacana. A gente tá conseguindo, que é um pouco também do... Eu entendo que o nosso propósito, ele tá muito ligado em trazer inteligência para algo que é super vital para as empresas, mas que, de certa maneira, é feito do jeito que dá, na correria que dá, nas planilhas que dá. Então, a gente quer trazer, inteligência, né? Vamos fazer um negócio ainda mais ferrado, assim, entendeu? Vamos usar aquele conceito do 80-20, né? Vamos gastar 80% de inteligência e 20% da operação. Exato. E não 80% da operação e 20% da inteligência. Cara, esse conceito faz muito sentido. A troca dele dá um resultado gigantesco. Cara, certo. E uma outra coisa que eu acho muito legal, assim, que a gente tá começando a ter os primeiros feedbacks lá, desde as primeiras campanhas que a gente teve no início do ano passado lá para cliente grande, dos próprios vendedores, assim, sabe? Porque, querendo ou não, a vida das pessoas que trabalham com venda que está sendo impactada, a nossa, porque a gente faz parte do projeto, mas de milhares de vendedores que agora tem, porque a gente resolveu fazer esse negócio, uma facilitação, algo melhor. Os concorrentes vão vir já fazendo daqui para melhor, e a gente vai correr e assim por diante. Então a gente vai qualificando ainda mais para que uma peça fundamental que muitas vezes não tava, não tinha o seu valor, digamos assim, tão bem avaliado ou bem trabalhado, né? As ferramentas que a gente tem que dar para o vendedor não são muitas, mas elas têm que ser bem dadas, né? Bem organizadas. E nessa hora que é a vantagem de ser pioneiro do mercado, né? Várias empresas tentam fazer gestão de campanhas e tudo mais, mas a primeira a ser um banco de gestão de incentivos comerciais é a nossa ferramenta. Hoje, no Brasil, não existe, a gente não tem muitos benchmarks no mundo fazer como a gente faz. Quando a gente resolveu ser uma plataforma completa, né? Porque estava simples de fazer, o Mineiro falou que era fácil, a gente, né? A gente disse, não, então vamos... Mineiro, eu vou botar um banco aí, pode ser? Tá pronto. Eu lembro quando eu cheguei em casa e falei pra Camila, minha esposa, eu falei pra ela, não, agora a gente abriu um banco. Ela, claro, abrimos um banco. Né? Ela é uma banca? Não, uma banca. É uma banca? É uma banca. Né? Mas isso é que foi o grande diferencial, porque dá esse conforto para o cliente focar. Então, o cliente hoje ele tem segurança em relação a toda a jornada do dinheiro dele, porque tá correndo tudo numa questão bancarizada, não é só um sistema que está lá contando dinheiro, não, está tudo bancarizado, e ele ainda consegue fazer o sistema. Então, integra tudo, oferece solução não só para a indústria, para o distribuidor, que é o nosso cliente principal, mas também para o cara que está lá na ponta, para o vendedor, que pode ter o cartão, pode sacar, pode ter mais eficiência e também ter essa grana. Então, oferecer essa solução do banco com o gestor de campanha também fez uma diferença gigantesca, né? Eu trago de novo o negócio do vício, né? Os primeiros feedbacks que nós tivemos do cara que abriu o aplicativo, o vendedor, olhou a campanha, ele acompanhou as metas dele,
fechou campanha e em minutos você recebeu o dinheiro, ele é só usar. Agora é só fazer uma TED. Tipo assim, simplificou muito o vendedor receber o dinheiro dele e usar o dinheiro. Não precisou esperar um mês para depois mais 15 dias para cair no cartão. O fechamento leva 15 dias depois Não, é na hora. Exatamente. Então, a gente, além de facilitar a operação do cliente, a vida do vendedor passa a ser mais simples. Ele consegue acompanhar tudo no aplicativo e o dinheiro dele tá lá. Tá simples lá, ele sabe que ele bateu a meta, o dinheiro caiu. É transparente, né? Até porque não adianta tu fazer metas, estabelecer objetivo e tudo mais e não ser transparente com o negócio. Mas que é uma das principais dores de todos os vendedores que tu vai conhecer, cara. Que não é claro, ele vai saber se ele bateu a meta só depois de terminar o período que tá sendo contado. Então, tipo assim, em que pé que Fica eu na tô torcida, agora? ou tô na torcida pra ver se eu bati a meta. Exato, controles paralelos e coisa que vale. E uma coisa legal de ressaltar é que a gente tá vivendo um momento que proporcionou muito do que a gente fez em termos de tecnologia, o Open Bank, o Brasil é muito avançado em algumas questões. A gente né? já olhou E pra a gente fora já do país. nasce aqui, cara, com uma a gente, tantos outros, com uma possibilidade de entregar funcionalidades, serviço o alinhamento dos nossos tem a ver com isso incomparável. também, né? Claro, meu. A gente já olhou pra fora do país, né? A gente já namora sellers fora do país, a gente já tem algumas conversas assim ainda muito incipientes, mas quando a gente olha pra parte, vamos oferecer também a solução bancarizada, o Brasil tá anos-luz na frente. E cara, e assim, eu acho que para onde a gente tá indo, né, com isso tudo, né? Acho que esse é um ponto legal da gente trazer, porque o nosso propósito, cara, a gente já fez um produto sensacional, né? Ele funciona, as pessoas estão felizes, recomendam, temos cases, é legal pra caramba. Mas para onde a gente tá indo, né? A gente olha agora, assim, talvez alguém que esteja pegando o papo pela primeira vez, nos conhecendo agora, né? Quem é a Sellers, quem esses caras estão falando aí. Pensa assim, cara, então esses caras estão no final da jornada, né? Na verdade, a gente está no início, né? A gente está... eu comentava essa semana com alguém, acho que foi com o Xandão, eu comentei com mais alguém, sobre zona de conforto, né? Quando tu tá na tua zona de conforto, um ano parece um ano, né? Quando tu tá fora da tua zona de conforto, um ano parece um 5. Né? A gente tá, sei lá, há 4 anos nessa jornada, pode-se dizer, que, cara, parecem muito mais que 4 anos, né? Cara, 4 anos é o tempo de uma Copa, saca? Tipo, é muito mais do que essa parada, né? Porque assim, a carga, né? A intensidade, né? Do que a gente viveu, do que a gente fez, a execução, o poder da execução que a gente teve, né? Na intensidade foi monstra. Que parece que a gente tá com um produto que a gente fala, puta, cara, entregamos o produto, tá aqui a Sellers pronta. Cara, não é assim, né? A gente, inclusive, sabe por onde a gente tá indo, né? Sabe que o problema que a gente quer resolver pros nossos clientes é justamente, cara, fazer com que eles cresçam mais, né? E como assim? Resolvendo aquele problema, né? Que a gente até usa analogia, cara, com esse negócio de 3.000 SKUs em 5.000 clientes, com giros diferentes, com margens diferentes, com posicionamento diferente, com expectativas diferentes, com preço médio diferente, organizar toda essa parada é complexa ao extremo, né? Dito isso, né, tem muito dinheiro na mesa para ser resolvido, né? E quando eu falo dinheiro na mesa, não é a Sellers faturando mais, que obviamente é um desejo nosso, mas a gente gerando muito mais valor para o nosso cliente. Né, que o nosso cliente possa ver o seguinte, cara, eu botei a Sellers lá, comecei a fazer uma gestão diferente, cresci 15%, 20%. Né? Resolvi alguns problemas que eu não estava nem tendo tempo para enxergar e agora estou 15%, 20% maior. Né? Porque a gente começa a dar luz, que hoje não consegue ser vista, a uma série de ineficiências que essa complexidade inteira gera. Né? Não é porque é ineficiente porque é fácil, é ineficiente, não, é ineficiente porque é complexo. Né? E no momento que a gente começa a resolver um pouco mais essa parada, tu começa a enxergar um monte de oportunidade ali para gerar mais caixa, gerar mais dinheiro, aumentar a margem das operações, gerar uma experiência melhor no ponto de venda, porque existe sim um esforço muito grande das áreas de inovação, marketing das indústrias, de ir olhar para fora, ver tendência, trazer tendência, né? Antecipar consumo, antecipar canal e etc., só que na hora de botar para executar essa estratégia é complexo. E muitas vezes muito lançamento acaba sendo engolido porque o dia a dia consumiu aquilo tudo. A gente sabe de vários casos aqui de grandes lançamentos que aconteceram no papel e na prática não rolou. Né? Ou seja, existe um potencial de melhorar, inclusive, a experiência de consumo na ponta,
né? Ter mais opções mais equilibradas e tal, se a gente conseguir resolver esse fio, essa emaranhado de gato aqui, que é o que a gente está se propondo a fazer, né? Isso aí. É que como toda startup, né, ela tem que nascer rápido e gerar valor rápido. E o primeiro valor talvez que a gente tenha se focado em resolver foi essa questão operacional, né? De fazer a operação, simplificar a operação, diminuir mão de obra e deixar com que as pessoas que estão fazendo gestão tenham tempo para estratégia, para inteligência e tudo mais. Mas lá quando a gente está nos nossos laboratórios, quando a gente olha para o que a gente está gerando de informação e tudo mais, e lá dentro dos laboratórios, e principalmente agora falando de inteligência artificial e tudo mais, quando a gente olha para o laboratório, a gente já percebe que o futuro ainda é mais promissor. Não é só resolver a operação. É, daqui a pouco, começar a automatizar e gerar sugestões e insights e para que a pessoa possa ser ainda mais inteligente, ela possa escolher qual é o resultado que ela quer gerar. Então, quando tu questionou ali, provocou, né, César? Para onde a gente está indo? Eu acho que ficou bem claro. A gente iniciou resolvendo uma dor claríssima, operação. E aí a gente deixou que a pessoa tivesse tempo para inteligência. Eu acho que o nosso próximo passo, sem dúvida nenhuma, é ajudar as pessoas nessa inteligência. Eu acho que as pessoas, a ideia não é substituir, é dar ainda mais capacidade delas usarem a inteligência delas para analisar. Então, eu acho que a gente ainda está indo longe. Quando a gente vê a massa que a gente está girando de informação e a inteligência artificial, a gente tem um futuro aí, muito fantástico pela frente. Né? Não dá para revelar tudo, né? Mas, né, cara, esse carinha aqui que é o Céu, né, o nosso ícone, ele é o nosso mascote, que é o Céu. O Céu ele nasce aí como um funil de vendas, né? Com esse formato de funil de vendas, com esse óculos de inteligência, com esse sorrisinho de alguém bem humorado, né? Que quer estar ali para ajudar. Mas além de ser um funil, ele é um direcionador, né? Ele é uma seta de navegação, né? Que vai ajudar a gente a encontrar resultados melhores em caminhos mais curtos, né? É isso aí. Ô César, sabe o que eu acho que outra coisa que vale a pena a gente falar? A gente está falando muito da dor que a gente nasceu para resolver, falando da nossa história aqui individual de cada um, mas tem eu acho que vale a pena bater um papo, porque fugindo completamente de qualquer lógica de que qualquer busca por um fim justifique um meio, né? Eu acho que a gente também resolveu, desde o início, criar uma empresa com uma cultura muito massa, né? Eu ia até falar outra palavra aqui, mas já que estamos em gravação, vamos fingir. Eu fingi informalidade, mas não é tanto. Vamos lá. Com uma cultura muito bacana. E assim, cara, hoje a gente tem pessoas fantásticas no nosso time. Eu acho que a gente também conseguiu criar essa semente de cultura bem legal, porque eu acho que eu sempre falava muito isso, né? A gente vai fazer uma empresa toda online, vai fazer uma empresa presencial. Eu confesso que assim, não há resultado positivo que a empresa possa gerar que vai me fazer feliz se eu não estiver sendo feliz na jornada. Então, para mim, é muito importante trabalhar com pessoas que eu gosto de conviver, com pessoas que são agradáveis, que eu estou fazendo aquilo ali por prazer e que o resultado pode ser muito grande. Eu acho que isso mas não adiantaria só o resultado. Pelo resultado eu não estaria, né? Mas pela cultura que a gente gerou, eu acho muito bacana. E quando a gente vai lá para o escritório da Celes em Montenegro, ou mesmo quando a gente convivia ainda nas casas e tudo mais, nas garagens, né? Já era uma convivência massa, né? Eu acho que a nossa cultura é muito massa. Então é legal também a gente compartilhar isso até com a galera do nosso time que está ouvindo, né? Eu acho que isso é bem bacana. Legal. Falar um pouquinho aí. Eu posso falar, cara, porque eu tenho... Nas minhas andanças, nesses 20 anos, eu participei de empresas de todo tipo de cultura. Empresa que eu gostei, que eu não gostei, empresa focada em uma coisa, culturas diferentes. E quando eu tive a oportunidade de estar na frente de um negócio, de eu poder talvez colocar um pouco das minhas ideias, eu tinha uma visão muito simples. Eu vou fazer tudo aquilo que eu vi que eu gostei e não vou fazer nada do que eu não gostei. Eu não sei se vai funcionar, mas talvez eu esteja mais perto do sucesso, né? E eu comecei a fazer isso. E para a Celes eu trouxe muito essa visão. E acaba que o time que a gente monta é um time muito focado em... Cara, eu não quero pessoas só para fazer o que a gente quer. Gostaria muito de ter um time que compartilhasse com as decisões. Todo mundo tem que se sentir parte do negócio, mesmo que seja um pedacinho. E eu não só incentivo, mas como eu faço questão de abrir mão das coisas, né? Eu nunca fui centralizador, senão ninguém consegue gerenciar um time de tecnologia se tudo passa por uma pessoa, né? Meu time já é grande, é o time maior da empresa,
eu faço questão de dar a responsabilidade para um, dar a responsabilidade para outro, porque eu acho que as pessoas têm que se sentir importante. E é um time engajado, né? E é um time totalmente empolgado, engajado. né? Tu vê os caras falando, é empolgação Exatamente. ali, isso é E massa, outro- né? Só que para funcionar, eu também fui para uma linha que é totalmente diferente de quase todas as empresas. Não existe problema em errar. Na maioria das empresas, tu é punido quando tu erra. As pessoas têm medo de errar. Então elas não arriscam, elas ficam na zona de conforto dela, fazendo o arroz com feijão. No nosso, não. Quando as pessoas não estão errando, eu começo a ficar incomodado. Falei, cara, vocês não estão arriscando. Vão pensar de diferente, vão fazer diferente, vão definir o processo. Se não funciona, faz de novo. E vamos tentar. Errou, já sabemos um caminho que não é para seguir, vamos seguir por outro. E as pessoas se engajam, cara. E isso eu tenho um prazer muito grande de trabalhar com essas pessoas, porque quando a gente fala que tem um problema, eu não preciso nem falar o caminho. Então a gente vai muito no objetivo. Nosso objetivo é esse. Como a gente chega lá? Mano, sentem vocês e decidam. Vocês vão decidir. A gente precisa resolver isso. E isso tem um poder gigantesco. Eu não tô falando caminho pra ninguém. Eu falo, cara, a gente tem que resolver. Como? Vamos juntar. Todo mundo aqui tem carreira. Todo mundo já passou por um monte de coisa. Vocês decidem. Decide uma solução e vai embora. Se der errado, decide depois e assim vai. Eu acho que isso tem um poder muito grande. Isso eu acho que é muita cara da gente. Cara, tu sabe que assim, esse lance de cultura é uma coisa que, assim, o depoimento pessoal, assim, quando eu saí da indústria, fui pra essa linha de tecnologia e tal, que eu comecei a me conectar com o ecossistema de Florianópolis e tal, eu escutava muito, né, em palestras da CAT, enfim, de vários fóruns sobre a importância da cultura. E eu confesso pra vocês, cara, do fundo do coração, que eu não entendia. Eu escutava aquilo e pensava assim, com a minha cabeça ainda de indústria, falava assim, meu, isso é uma papagaiada do caramba aqui, né, e aquela coisa assim, eu não enxergava o valor da cultura. Porque eu não entendia, não era um assunto do meu dia a dia enquanto indústria, né? Não era do meu dia a dia. Mas depois, cara, que eu comecei a entender o valor da cultura, o valor das pessoas terem uma sintonia de valores, né? Não é de opiniões, né? As opiniões, ela até é melhor que elas sejam diferentes, né? Mas elas estão sintonizadas a valores, né? Eu acho que isso é o que sintetiza a cultura. E quando eu comecei a olhar para trás, como tu falou, cara, empresas que eu amei trabalhar, empresas que eu não gostei, líderes que eu adorei, líderes que eu não adorei, eu comecei a perceber que é o seguinte, cara, sempre teve a ver com cultura. Sempre a cultura estava ali e eu não estava ligando aquele cenário à cultura, né? A última empresa que eu trabalhei como executivo, uma, cara, excelente empresa, né? Eu já falei várias vezes sobre ela, assim, tem muitas coisas maravilhosas lá. Olhando para trás, eu falo assim, cara, era cultura o tempo todo. Né? A cultura daquela empresa se conectava comigo e por isso que deu certo. Né? Uma das coisas, eu nunca me esqueço, que uma vez eu recebi uma ligação de um headhunter dizendo que a gente já estava com cases publicados em alguns editoriais na época e um headhunter me ligou e falou assim, a empresa X está te procurando, né? Tem interesse no teu perfil, tal, temos uma vaga aqui, tal. E eu nunca me esqueço que eu tava na rua, atendi o telefone e falei para aquela pessoa, falei assim, olha, mas como é que é aí? Né? Eu não usei o termo cultura, mas como é que é aí? Né? Porque assim, uma coisa que eu acho que é interessante eu falar para vocês é o seguinte, cara, é verdade esse case que vocês leram aí, aconteceu, muito legal e tal, etc. Mas o César não fez ele sozinho. Né? Por que eu falo isso para vocês? Que eu já trabalhei em empresas que não teriam me dado a oportunidade, o cheque em branco, de fazer o que essa empresa me deu de oportunidade. Né? Não adianta o cara ter vontade de querer fazer se a empresa fala assim, não, para, não. Vai ter ideia, mas... Isso aí é viagem. Né? Nessa empresa em questão, os caras falam assim, cara, faz. Eu ia fazendo, obviamente ia dando resultado, e faz. E aí tu consegue construir case. Né? Porque o perfil daquela empresa me estimulou a isso. Né? Então, de novo, né? Ninguém faz nada sozinho. Né? Acho que existe uma série de fatores, mas a cultura é a base dessa parada toda. Né? Até eu não sei se foi o Rafael Assunção lá no Sebrae que falou pra gente, mas faz pouco tempo que eu ouvi uma definição curta e super bacana, né, da cultura. Né? O que é a cultura no final do dia na empresa? É basicamente como que a pessoa que trabalha naquela empresa vai se portar frente a uma situação não prevista, onde não tem um processo que define o que tem que acontecer.
Achei muito legal isso, porque é exatamente qual que é a ideia, o que tá por trás, né? Posso errar, não posso errar? O que eu faço se eu erro? O que eu faço se é assim, assado? Eu tenho liberdade para atuar? Não tenho? Então isso eu acho um conceito bem bacana, assim, que eu guardei para mim e resolvi trazer aqui. Em última análise, que seria assim, o reflexo dos valores que são trazidos para dentro da empresa e que esses valores acabam sendo trazidos por quem funda a empresa. Então, a gente se unindo para fazer as Sellers, a gente acaba trazendo junto nossos valores. E quando vai somando o time junto, consequentemente vai somando gente que compartilha desses valores conosco. Então, isso é um caminho meio natural, né? Depois a gente acaba colocando isso no papel como cultura da empresa e toda essa parte mais burocrática, mas acaba acontecendo naturalmente. Quando o Thiagão comentou, o próprio Marcelo comentou, a gente tem hoje um time fantástico na mão, é um pouco isso, né? Foram unindo peças conosco que hoje é um orgulho, eles né? entendem a cultura. Entender o time que a gente conseguiu montar. E eles, ponta a ponta da empresa, eles enxergam claramente que a gente executa o que a gente fala. Isso é o mais importante. Confiança. Não é só falar, vamos fazer isso e a gente faz ao contrário, né? Cara, engraçado, e ontem proatividade, são coisas assim. Ontem eu tava jantando com duas amigas e uma delas disse exatamente nessa linha, Xandão, que a pessoa pode ser do jeito que for, cada um é único, aqui cada um é de um jeito, inclusive nas Sellers, mas o que une a cola são os valores que estão ali por trás. Então, cara, em termos de personalidade, de jeitão, cada um é único, né? Não existe incompatibilidade de personalidade, de jeito, do modo como cada um quer ser. O que tem que ter é a cola, né? Que permeia tudo isso aí, permeia as ações previstas, não previstas, né? Que são os valores, exato. Mas assim, eu acho que isso a gente teve desde o início. Eu acho que nisso a gente tem ou uma sorte ou uma competência incrível para fazer, que foi atrair boas pessoas, né? E aqui a gente tem um time fantástico, né? Eu acho que a gente tem aqui o grupo de fundadores que eu gosto muito de estar junto, mas a gente também tem os investidores, né? A gente tem investidores, pessoas físicas e institucionais, que quando a gente olha para o nosso board de investidores, eu falo, caramba, não interessa nem o que a gente vai fazer com essa galera aqui junto, porque sendo o nosso smart money, cada um tá ali não porque deu grana, cada um tá ali porque tem um porquê, porque soma ao nosso conhecimento. E quando a gente olha, eu te confesso assim, tanto é que a gente coloca no nosso deck isso de forma bem clara, porque dá orgulho de ter aquele time. Não é uma galera que tá lá investida, é uma galera endinheirada, botou dinheiro, não, pelo contrário, é um dream team. Então, até nisso a gente teve sorte, porque normalmente investimento nem sempre é uma coisa tão aquecida, tão quente quanto... Às vezes é frio, até tem uma grana lá, bota e tal. Não, no nosso caso não, a galera comprou a ideia, é uma galera do nosso mercado, é uma galera que conhece a dor que a gente resolve. A gente tem cliente que é investidor, cara. A gente tem cliente que é investidor, cliente que vira investidor. Aliás, a gente tem desenvolvedor que vira investidor. A gente teve desenvolvedor, assim, funcionário que virou investidor, cliente que virou investidor. Indústria. Né? Indústria. A gente tem gente da Califórnia que investe na gente, que trabalha nas Big Four lá da Califórnia. A gente tem pessoas aqui do Brasil, de grandes empresas de tecnologia, investidor institucional que botou alguns milhões. Então, assim, a gente conseguiu atrair muita gente boa, não só funcionários e colaboradores, mas também investidores. Isso aí nos ajuda, Thiagão. Eu fui o primeiro investidor da Sellers lá naquele guardanapo que o César me apresentou. E assim, ele tá omitindo uma parte, tá? Foi no guardanapo numa pista de skate. Pode Caramba, E aí era uma solução muito complexa. Lembrei do Will Smith naquele filme que ele usa as roupas de... Era uma solução complexa naquele pedacinho de papel ali. O que eu consegui ver ali, né? Que o César tinha vivenciado aquela dor, conhecia ela detalhadamente. E no fim a gente foi entendendo que resolvendo aquela dor complexa ali, a gente resolveria outras muito mais simples como consequência, né? Então a gente sempre fala em campanha dentro das Sellers. E até um cliente esses dias chamou a atenção, mas é comissão, né? Não, a comissão é uma campanha simples, né? De remuneração ali em cima do faturamento. Um percentual do faturamento paga e resolveu. Mas então não é só campanha. Né? Então, às vezes, os termos nos pegaram no contrapé. Né? Mas não fugindo do assunto da confiança de todo o time, não só o time interno que está no dia a dia da empresa, como todos os nossos investidores. Que é isso também, né? É os valores sendo somados, né? A gente trazendo gente boa para o nosso lado. E
o que acontece? Isso aí nos ajudou. Eu e o César lá, um tempo atrás, a gente se conversava e a gente às vezes parava, será que a gente está ficando louco? A gente está enxergando essa encrenca toda aqui e a gente está enlouquecendo. Né? E começou a se somar gente nessa empreitada junto conosco, Esse né? bando de louco. E aí a gente, bom, agora ou tá todo mundo louco junto, nossa- e aí alivia um pouco o nosso lado, ou a gente tá fazendo alguma coisa que tem sentido, né? Eu acho que talvez a gente consiga ter os dois. Eu acho que a gente vai fazer algo sentido, mas nós somos loucos. É híbrido, é o modelo Eu acho que a gente é híbrido. dois. Voga, Não, né? essa é a parte que eu tenho certeza que vai. Eu acho que é quase. Mas eu acho que é quase isso. Ô César, a gente. Essa conversa aqui, eu acho que a gente poderia ficar aqui mais algum dia todo, né? assunto pra mais. Ô César, mas tu iniciasse essa provocação nasce do teu início lá atrás, que tu traz essa experiência, fosse compartilhando com cada um e tudo mais, e já que a gente tem que começar a caminhar pelos finalmente desse podcast aí, desse número 1, né, que reúne os fundadores, e aí, a jornada foi até aqui, o que promete aí pra frente? Como é que tá esse coração de quem nasceu lá, foi a semente inicial, e agora, quando olha para isso tudo, o que acredita que vai acontecer? Cara, o primeiro sentimento que eu tenho, assim, que é o que me dá mais segurança, né, é que hoje, né, a Sellers começou muito da minha cabeça, mas hoje a Sellers ela é da cabeça de todo mundo, né, e isso para mim é o que me dá segurança, né, porque quando a gente falava 2 anos atrás, 3 anos atrás, em outra modelagem que a gente fez, cara, era basicamente a minha cabeça que estava ali. Hoje não, cara. Hoje a gente olha para Sellers, é difícil saber de quem tá o dedo ali, né? Eu acho que essa composição essa soma que a solução ela gerou de tudo, cara, do ponto de vista legal, do ponto de vista tributário, cara, da sofisticação tecnológica de engenharia, né? Dessas abstrações muitas vezes puxada pelo Gui, desse viés de negócio financeiro que o Alexandre sempre traz bastante para pauta, cara, eu não sei onde é que a gente pode chegar, né? Porque eu acho que agora o que eu te digo é o seguinte, cara, que com isso que a gente criou, né, a gente está com bastante combustível, solidez e tudo mais para ir muito longe. E esse sonho grande que eu vejo é um sonho grande, cara, da gente efetivamente mudar a vida das áreas comerciais. Né? Eu acho que esse é o legado que a gente vai deixar, né, dentro desse ecossistema, elevar a entrega, elevar a importância, deixar mais claro ainda por medições, por direcionamento estratégico, que fazer venda é ciência, saca? Que o cara de vendas ele vai deixar ainda mais claro o valor que ele tem para uma organização e para onde ele pode levar essa organização resolvendo os problemas. Eu acho que é para ir. Através de que funcionalidades, cara, a gente pode estar listando uma série de sonhos aqui, né? Mas eu acho que se tem um para onde a gente quer ir, um propósito é esse, cara. É transformar a maneira de fazer vendas, a maneira de fazer gestão de vendas e melhorar a qualidade de vida dessa turma toda e também melhorar a autoestima, né? Que o cara não seja só visto como um cara bom de papo, como um cara falastrão, como um cara que não estudou, que isso, que aquilo, né? E seja visto como um ativo relevante para a organização. Acho que é isso, né? Então quer dizer que quer vender mais, quer vender melhor? Sellers Bank. Fazer o merchan. Se não é nosso isso aqui, vamos fazer merchan. E, cara, fazer merchan. Dá o like, deixa o joinha, se inscreve no canal. Segue lá nas redes sociais. Vai ter muita informação. E, cara, acho que a gente pode fechar a frase, Thiagão, com a tua frase célebre. Eu acho que esse episódio número 1 aqui, que é o episódio dos founders aqui, com quem começou esse sonho todo. Tem uma frase tua aí que acho que ela ilustra bem isso. Convido a todos. Bora ser gigante e feliz na jornada. É isso aí, galera. Valeu? Valeu. Valeu.